Fala, meus amigos do Geo Prepara, tudo bem? Que prazer encontrá-los mais uma vez. Professor Tiago aqui. Vamos para mais uma revisão? Tem prova chegando, ó, já seus concursos já estão assim, ó, batendo na porta. Então, mais do que nunca, vamos fazer revisão que é extremamente importante. E a de hoje, nós vamos destacar um pouquinho de vegetação brasileira. Vamos dividir os vídeos para não ficar tão pesado. Então, nosso vídeo de hoje, parte 1, domínios florestados do território brasileiro. Destacaremos 3, domínio amazônico, mares de morros, domínio das araucárias. Tudo bem, pessoal? Fiquem atentos aos próximos vídeos, onde falaremos dos domínios herbáceos, beleza? E dos domínios arbustivos presentes também no território brasileiro. Além, tem também vídeo dos domínios de transição encontrados no nosso território. Bom, para a gente começar o de hoje, começamos falando do domínio amazônico encontrado na região norte do Brasil, predominantemente. Ele se estende além de todos os estados da região norte, pelo norte do estado do Mato Grosso, pelo oeste do estado do Maranhão. Fica atento, gente, que domínio amazônico sempre aparece em prova. É o maior bioma do planeta, é a maior heterogeneidade encontrada no mundo. Tem que ficar ligado. É extremamente importante esse assunto para a gente. Ao falar de Amazônia, vamos lá. Características principais. Você não vai poder errar questões que falam sobre isso. Vamos a elas. Vegetação latifoliada, folhas grandes, folhas largas. Vegetação perennifólia, característica da Amazônia. Perennifólia, sempre verde, com folhas constantes ao longo do ano. Vegetação arbórea, troncos altos, vegetação densa, mata fechada, difícil circulação, vegetação que apresenta uma elevada biodiversidade, a maior do planeta. Vegetação que também, pessoal, ela se apresenta com solos bastante lixiviados. É uma área de domínio do clima equatorial úmido. É uma área que tem a ação da principal massa de ar do território brasileiro, a MEC, Massa Equatorial Continental, grande responsável pelo aumento da pluviosidade na região da Amazônia brasileira. Ela é responsável também, gente, como já citado, pelo forte processo de lixiviação encontrado no solo amazônico. Só um lembrete, quando falamos em lixiviação, estamos falando do grau de solubilização, dos elementos que compõem o solo naquela área. Infelizmente é um solo pobre, é um solo bastante espesso, bastante intemperizado, mas em contrapartida apresenta uma intensa camada de serrapilheira, aquela camada de matéria orgânica que fica sobre o solo em vários estágios de decomposição, e isso, claro, ajuda em determinados momentos na parte de fertilidade que o solo amazônico ainda tem. A maior parte dele é pobre, porém você tem ali uma camada bem superficial, bem próxima à camada O, camada mais superficial do solo, uma camada com uma fertilidade que sim, é uma vegetação que vai ter raízes superficiais e essas raízes vão se aproveitar dessa fertilidade que fica na camada superficial do solo amazônico. Pegou a ideia? Então, são características gerais que abrangem essa região da Amazônia. Segue outra dica. Você não vai poder confundir a Amazônia. Tá? Na sua questão, pode aparecer ou Amazônia Legal ou Amazônia Internacional. O que nós falamos de Amazônia Legal? Amazônia Legal é todo o bioma amazônico encontrado sob jurisdição do Estado brasileiro. Como você pode observar aqui, essa é a área em que nós temos da Amazônia Legal no território brasileiro. Mais uma vez, abrange os estados da região norte, o norte do Mato Grosso e o oeste do Maranhão. Já a Amazônia Internacional, como você também está vendo aqui agora, a área da Amazônia Internacional abrange grande parte da América do Sul. Ao todo são 9 países, já incluindo o Brasil, e você percebe que o Brasil é o país com a maior dimensão desse domínio amazônico aqui na região sul-americana. Tudo bem? Outro detalhe, é uma vegetação que apresenta subdivisão.
A região da floresta amazônica, o domínio amazônico, se apresenta dividido em mata de igapó, mata de várzea, mata de terra firme. Fiquem atentos a essas divisões. Igapó permanentemente alagada, fica bem próximo ao leito dos rios. Mata de várzea alaga periodicamente, normalmente no período de inundação dos rios. E a mata de terra firme, ela não tem essa característica de alagamento, fica mais distante dos rios, então ela sofre muito mais esse processo de lixiviação citado há pouco para vocês. Pegaram? Fiquem atentos a isso. Chama a atenção também, meus amigos, o seguinte: ao falar de Amazônia, estamos falando de um bioma que hoje vem sofrendo muito desmatamento. Estamos acompanhando a cada dia o avanço do desmatamento nessa região por uma série de agentes. É ação de madeireiras, é ação de garimpos, mas o que mais se destaca atualmente, o avanço da fronteira agrícola. Esse é o ponto-chave para se entender a Amazônia, no caso do desmatamento. O avanço da fronteira agrícola vem acontecendo com o avanço da produção de soja, de milho, o avanço da pecuária, e aí você tem a derrubada da floresta para a criação dessas áreas agricultoras e também da criação de pastagens, quando você tem um avanço da pecuária para essa região. Beleza? Além dos processos já citados, você tem, já recuperando aí o que nós falamos, essa expansão da fronteira agrícola causada pela pecuária, pela soja, pelo milho. Você tem mineradoras. Isso é um ponto também que acelera o desmatamento na região e eu acho que vale a pena a atenção sobre isso. Beleza? Anota essa dica aí, que ela é importante para você. Temos nessa região da Amazônia uma biodiversidade gigantesca. Ela é importante para o mundo inteiro, sabe, gente? Então, a importância da floresta amazônica para o mundo, ela é grande? Para o Brasil nem se fala, não tem nem o que comentar sobre isso. Agora, tem que comentar sim, que é importante a gente lutar pela preservação dessa região. É importante entender que existem mecanismos que dependem diretamente dessa região amazônica. Quando eu me refiro a mecanismos, da interatividade. A gente não pode deixar de falar das tribos indígenas presentes na região, a gente não pode deixar de falar dos grupos ribeirinhos presentes, e a ação de devastação nessa área vai sim prejudicar a todo esse povo, que é importante, que tem direito histórico de acesso à terra. Então vale essa atenção para os concursos que nós vamos fazer. Tudo bem? Pegou essa dica? Então não se esqueçam do que nós comentamos aqui agora, tá? Para finalizar, estamos falando de uma região que tem um relevo, que tem predomínio das planícies, principalmente planícies fluviais, mais as depressões. Então é uma região com domínio de planícies e depressões. Interessante citar essa questão das planícies, porque é a região brasileira que tem o domínio da bacia hidrográfica amazônica, outra dica importante, e essa bacia hidrográfica predominantemente com a presença de rios de planície, que contribui para a alta navegabilidade para a região, tá bom? Então os rios de planície são rios navegáveis, beleza? É uma característica inclusive utilizada na região norte por muitas pessoas, por muitas empresas que acabam utilizando os rios como um modal importante de deslocamento no norte do Brasil. Beleza? Não se esqueçam do que nós colocamos aqui com relação a essas características de floresta amazônica. Vou finalizar recapitulando rapidinho: vegetação latifoliada, higrófila, ou seja, adaptada a uma elevada umidade, arbórea, megatérmica, quer dizer, adaptada a uma elevada temperatura, já que é uma região de clima equatorial úmido, beleza? É uma vegetação de mata densa, é uma vegetação de raízes superficiais, as raízes não são muito profundas. Tranquilo, gente? Então são aspectos que acho importante para você entender numa prova que você for fazer. Valeu, pessoal? Continuando esse nosso vídeo sobre os domínios florestais no Brasil, nossa segunda parte agora se refere ao domínio dos mares de morros,
Domínio importante também, pessoal, até porque ele tem a cobertura da floresta tropical ou Mata Atlântica. Fica ligado nisso. Esse domínio dos mares morros, a primeira característica, claro, ele tem a presença do Planalto Atlântico, uma área de formação muito antiga, tem a característica de ter como estrutura geológica a formação de dobramentos antigos, os escudos cristalinos presentes nessa região, datados da era pré-cambriana aqui, que se estende desde aqui da região sudeste brasileira, né, até o litoral nordestino. Então essa área do Planalto Atlântico é importante nessa definição quando nós nos referimos à parte do relevo com formação bastante antiga. Por que eu disse que é importante? Se é um relevo antigo, é um relevo que há milhares de anos vem sofrendo com a ação de agentes exógenos, tá bom? A ação da erosão, do intemperismo, e que são responsáveis, como são escudos cristalinos, são rochas mais resistentes. Então essas rochas foram sofrendo uma modelagem ao longo desses milhares de anos. Tanto que esse domínio recebe o nome também de relevo de meias laranjas ou relevo mamelonar. Relevos mamelonares. Tranquilo? Então, meias laranjas, né, planaltos, a priori, né, um pouquinho ali arredondados pela ação dos agentes exógenos, justamente por serem áreas de rochas cristalinas. Essas rochas são bem resistentes e acabam se modelando ao longo desse período geológico. Esse é um ponto importante. Como já citado, essa região ela é coberta de Mata Atlântica. Se é uma área coberta de Mata Atlântica, quais são suas principais características? É uma vegetação encontrada em área predominantemente planáltica, é uma vegetação latifoliada, higrófila, megatérmica, adaptada a elevada temperatura, é uma vegetação que, infelizmente, é a vegetação mais desmatada do Brasil. É o bioma que mais sofreu devastação ao longo da história. Restam aí, gente, algo em torno de 6, 7% da cobertura vegetal original. Muito pouco. Esse foi o nosso grande bioma desde o período da colonização. Só que, infelizmente, as áreas ainda preservadas são muito pequenas. Algumas situações se destacam nesse processo de devastação. É o período de colonização, extração do pau-brasil, os avanços agropecuários, com destaque ao café, ali na transição do século XVIII para o século XIX, e o século XX, que vai se destacar pelo avanço urbano-industrial. E, claro, esse avanço urbano-industrial tem a consequência da ocupação desordenada, da ocupação sem planejamento do território localizado na faixa litorânea do Brasil, resultando nessa grande devastação. Beleza? É uma vegetação ombrófila. O que é uma vegetação ombrófila? Tem a característica de ser adaptada a uma elevada pluviosidade. É uma área de presença do clima tropical úmido. Lembre-se do clima tropical úmido, que tem a ação predominante da massa tropical atlântica. Essa massa tropical responsável pela pluviosidade encontrada no sudeste e no litoral do nordeste. Ela é responsável também pela ocorrência de chuvas orográficas, de chuvas convectivas no período do verão, das chuvas frontais do período do inverno, essas chuvas frontais tendo a interação com a entrada das frentes frias. Entrada de frente fria ocasionada pela chegada da massa polar atlântica desde o sul do Brasil, se estendendo à faixa do litoral do sudeste e nordeste brasileiro. Beleza, turma? Então fiquem ligados nessas dicas de Mata Atlântica. Um detalhe. Onde eu tenho mais preservação de Mata Atlântica? Qual é o estado brasileiro que consegue ter as maiores áreas preservadas, intactas de Mata Atlântica? São Paulo. São Paulo, mais a área do interior de São Paulo, hoje é a área em destaque na preservação de Mata Atlântica. Tudo bem? Fica a dica aí para vocês. Não se esqueçam do que a gente colocou agora. Beleza, turma? Já temos o próximo vídeo que vai falar sobre as matas, a mata das araucárias. Beleza? Já falamos de floresta amazônica, citamos aí aspectos gerais da Mata Atlântica. Próximo item, Mata das Araucárias. Até já, viu? Bom, pessoal, para encerrar o nosso vídeo sobre domínios florestados, esse
primeiro vídeo sobre vegetação. Vamos fazer um resumo aqui rapidinho da Mata das Araucárias. O que eu preciso saber para a gente fazer uma boa prova e caso caia araucárias, você vai gabaritar. Eu tenho certeza disso. Beleza? Mata das Araucárias, domínio predominantemente encontrado na região sul brasileira. Beleza? Primeira característica. Agora, ela também é possível de ser encontrada misturada a outras vegetações entre o sul e o sudeste brasileiro, numa área de altitude, nos trechos serranos. Então, na área de clima tropical de altitude, para dar destaque para os trechos de serra, é possível encontrar também ali, misturada à Mata Atlântica, essa vegetação de araucárias, marcada pela presença do pinheiro do Paraná. Então, por esse motivo também, é que chamaremos essa vegetação, a mata de araucárias, de floresta ombrófila mista. Pegou? Por que mista? Porque você vai ter na vegetação de araucárias não só a presença de árvores que produzem frutos, mas como aquelas que também vão possuir as sementes nuas. Beleza? Então você tem a presença do pinheiro na área ali, na região norte do Paraná, sul de São Paulo, onde você tem a maior concentração, e claro, na região sul brasileira, na área do Planalto Meridional. Só que essa vegetação ela também pode ser encontrada misturada à Mata Atlântica, com destaque nos trechos serranos. Beleza? Então pega essa dica que a vegetação mata de araucárias também podemos chamar de floresta ombrófila mista. Lembrando que o termo ombrófila quer dizer que ela se adapta a elevada umidade. Sim, pessoal, bastante úmido. A área da Mata das Araucárias tem clima subtropical. Esse clima é bastante úmido, ele é úmido ao longo do ano, tem forte ação da massa polar atlântica, beleza? Então ali é comum a ocorrência das chuvas frontais, durante o verão tem também a ocorrência das chuvas convectivas, então isso traz a característica de vegetação ombrófila a Mata das Araucárias. Mas além disso, ela é uma vegetação arbórea, é uma vegetação esparsa, ou seja, ela já não é tão densa quanto a Amazônia e quanto a Mata Atlântica, beleza? É uma vegetação acicofoliada, onde as folhas são bem fininhas, no formato de agulha. Isso é uma característica da Mata dos Pinhais, que é outro nome que ela pode receber também, as araucárias. Aqui no Brasil, a gente pode chamar de floresta de coníferas no território brasileiro. É outro nome que a gente pode ver caindo em prova, beleza? É uma área que tem importância para o setor industrial, até porque é um bioma bastante devastado devido à ação significativa das indústrias moveleiras, fabricação de móveis, das indústrias madeireiras e das indústrias de celulose. Esses três setores foram responsáveis ao longo aí do processo histórico por um acelerado processo de devastação da mata de araucárias, que tem aí mais de 90% dela já devastada, claro, avaliando a cobertura original até os dias de hoje. Tudo bem, turma? Então não se esqueçam desses detalhes que são importantes para a gente, só ressaltando. Araucárias, rapidinho, vegetação de clima subtropical, dominante no sul do Brasil, vegetação arbórea, acicofoliada, também chamada de floresta ombrófila mista, vegetação esparsa. Pegaram? São coisas essenciais para a gente poder acertar uma questão de vegetação de araucárias. Tem um detalhe. Essa vegetação, ela não é totalmente homogênea. A partir do momento que nós chamamos de floresta ombrófila mista, eu não posso chamá-la de totalmente homogênea. Mas, se compararmos com os outros biomas brasileiros, ela é a mais homogênea, pelo domínio das araucárias. Lembre-se, ela não é homogênea, mas é a que mais chega próxima de uma situação como essa. Já vimos provas que cobraram situações parecidas com essa que nós estamos colocando. Ela não é totalmente homogênea, tá bom? Ela é uma floresta ombrófila mista, mas por ter a presença forte da mata das araucárias, traz essa característica de, se comparada a todos os biomas do Brasil, ser a mais homogênea. Pega essa, tá, pessoal?
bons estudos, se dediquem, prova tá chegando, ó, conta com a gente, qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixa lá na descrição, valeu? Acompanha a gente, se inscreve no canal, dá aquela força, contamos com vocês. Grande abraço, turma!